Olá, pessoal. Vamos falar hoje sobre transitividade verbal e verbo de ligação, ok? A transitividade verbal, ela tem a ver com o tipo de ligação que existe entre o verbo transitivo e os seus complementos. Tá? Nós temos dois tipos de complementos verbais, né? O objeto direto e o objeto indireto. Então vamos por etapas. O verbo transitivo é aquele verbo que necessita obrigatoriamente de complementos para completar o sentido deles. Um verbo transitivo, ele não consegue sozinho formar o predicado. Então, ele precisa que haja um complemento para completar o seu sentido. Quando esse complemento vem ligado ao verbo sem preposição obrigatória, você tem o verbo transitivo direto e o complemento, o objeto direto. Quando esse verbo precisa de um complemento ligado a ele obrigatoriamente através de preposição, aí você tem um verbo transitivo indireto. Então, o verbo transitivo direto é aquele que depois dele, se você tentar parar a oração, terminar a oração, depois dele colocar um ponto, por exemplo, automaticamente você vai perguntar o que ou quem. Por exemplo, Maria comprou uma moto. Se você colocar o ponto em comprou, né, Maria comprou, essa frase vai ficar incompleta, né? Automaticamente você vai perguntar comprou o quê? Dependendo do contexto, até poderia ser comprou quem, né? Porque esse comprou quem não teria o sentido de você comprar um ser humano para escravizar, como no passado, né? Mas teria o sentido de subornar. Por exemplo, ele comprou o guarda de trânsito, né? Ele não levou o guarda de trânsito para casa, ele comprou no sentido de oferecer o suborno. Então você tem quem compra alguma coisa ou alguém. Toda vez que eu estabeleço essa relação com o verbo, né, depois do verbo eu faço essa relação, quem compra alguma coisa, alguém, quem vende alguma coisa, né, quem ama alguém. Então, sempre que você tem essa relação, você tem o verbo transitivo direto. Toda vez que depois do verbo você perguntar o que ou quem, ele é um verbo transitivo direto. E a resposta a essa pergunta se chamará objeto direto, que será o complemento dele. No caso do verbo transitivo indireto, depois dele você vai fazer alguma pergunta com preposição, né? Então, por exemplo, Maria gosta de livros. Gosta de quê? Quem gosta de alguma coisa ou de alguém. Maria gosta de livros ou Maria gosta de Antônio. Então, esse complemento, né? A resposta à sua pergunta, nesse caso, iniciada por preposição, ela se chamará objeto indireto. O objeto indireto e o verbo transitivo indireto, eles são indiretos justamente porque entre um e outro existe uma preposição. No caso do direto, ele é direto porque não existe nada entre um e outro. O complemento se gruda ao verbo sem uma preposição. No transitivo indireto, o complemento se liga ao verbo com uma preposição obrigatória. Esse obrigatória é importante que se enfatize para você saber que existe a possibilidade de objeto direto preposicionado. Mas isso nós veremos num outro vídeo especificamente sobre complementos verbais, né, falando lá dos termos integrantes da oração. Okay? Agora a questão é a transitividade mesmo do verbo. Então, além do verbo transitivo direto e do verbo transitivo indireto, você tem o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. O verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ele pede os dois complementos. Então, ele pede um complemento sem preposição e um complemento com preposição. Para um verbo ser classificado como transitivo direto e indireto, obrigatoriamente você precisa fazer as duas perguntas e você precisa ter resposta para as duas perguntas.
Por exemplo, a empresa enviou o relatório ao vendedor. Tá? A empresa enviou o relatório ao vendedor. A empresa enviou o quê? O relatório. A quem? Ao vendedor. Então, eu tenho um objeto direto, que é o relatório, né? Enviou o quê? O relatório. E enviou esse relatório a quem? Para quem? Ao vendedor. Então, o objeto indireto. Se eu tivesse aqui simplesmente a empresa enviou o relatório, esse verbo enviar ele seria simplesmente transitivo direto, porque eu só teria como resposta o objeto direto. Enviou o quê? O relatório. Agora, quando eu digo que ela enviou o relatório ao vendedor, eu tenho resposta para o que e para quem. Para quem ela enviou. Né? Então, enviou o relatório, objeto direto, ao vendedor, objeto indireto. Então, sempre nessa ordem que se apresenta. Né? Então, o verbo transitivo direto, o objeto indireto. Tudo bem que você podia, numa situação como essa aqui, dizer que a empresa enviou ao vendedor o relatório. Né? Você teria uma inversão aí dos complementos. Não há nenhum problema quanto a isso. Tá? Você terá, sempre que você tiver um verbo transitivo direto, obrigatoriamente, você terá os dois complementos. Agora, você pode ter o objeto direto antes ou o objeto indireto antes. Essa relação, ela independe. Né? De qualquer forma, você vai ter a empresa enviou ao vendedor o relatório. Ele enviou o quê? O relatório. E enviou o relatório a quem? Ao vendedor. De qualquer jeito, né, mesmo estando numa ordem diferente, você vai localizar primeiro o objeto direto e depois o objeto indireto. Tá? Já que você vai perguntar, enviou o quê? Enviou o relatório. Enviou para quem? Ao vendedor. Ele enviou ao vendedor o relatório. O garçom entregou a conta ao cliente. Então, o garçom entregou o quê? A conta. A quem? Ao cliente. Eu poderia ter também o garçom entregou ao cliente a conta. Então, eu tenho, de qualquer jeito, entregou o quê? A conta. A quem? Ao cliente. Né? Você simplesmente inverteu a ordem, mas os dois elementos estão ali presentes. Tá? Bom, sobre transitividade é isso. Então, eu tenho o verbo transitivo direto, que pede um objeto direto como complemento. Eu tenho o verbo transitivo indireto, que pede um objeto indireto como complemento. E eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, que pede os dois complementos. Além disso, nós temos o verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que sozinho consegue formar o predicado. Ele não precisa de um complemento obrigatório. Você até pode acrescentar alguma informação a esse verbo, né, que vai ser um adjunto adverbial, por exemplo. Mas isso não será obrigatório. O verbo não vai exigir isso. Então, se eu digo, meu irmão nasceu, aí o verbo nascer, ele dá conta sozinho da informação. Meu irmão nasceu, pronto. Agora, se eu quiser, eu posso acrescentar, nasceu em Pernambuco, nasceu pela manhã, nasceu no hospital tal. Então, eu vou indicar tempo, lugar, né? Nasceu de parto normal, né? Modo. Ou seja, eu vou acrescentar informações que são adjuntos adverbiais, mas que essas informações elas não são obrigatórias. O verbo não vai pedir obrigatoriamente isso. Meu cachorro morreu. Aí, morreu. Ponto final. Né? Se eu quiser, eu posso acrescentar, morreu com tantos anos, morreu disso, ou morreu daquilo. Eu posso acrescentar uma ideia de causa, de lugar, né, de modo. Eu posso acrescentar um monte de informação, mas o verbo não vai pedir isso obrigatoriamente. Ele vai fazer sentido sozinho. O bebê dormiu. Aí eu chorei. Ela não sofreu. Ou seja, todos esses verbos, eles trazem sozinho, eles conseguem sozinho formar um predicado e trazer uma informação completa. Então, a informação extra que você pode acrescentar não é obrigatória, não é porque o verbo peça, é porque você quer acrescentar aquela informação. Ok? Por fim, nós temos os verbos de ligação. O verbo de ligação, ele não tem em si, ele não traz nenhuma informação. Ele não é um verbo nocional, porque ele não traz uma noção, ele não traz uma ideia fechada em si. A única função do verbo de ligação é ligar dois termos. Ou seja, o verbo de ligação ele vai ligar
uma característica do sujeito ao sujeito. É essa a função dele. Então, a moça estava triste. Então, olha, a moça estava. Esse estava aí, ele sozinho, ele não traz aí um significado. A não ser que você tenha dentro de um contexto, com uma outra transitividade. Se eu tenho assim, a Maria está em casa e alguém responde a Maria está, esse está aí tem sentido, porque né, está subentendido, ela está em casa, ela está aqui. Agora, não dá para a gente trabalhar com uma lista de verbos de ligação, né? Dizer assim, olha, esses são os verbos de ligação, porque depende do contexto. Para ser um verbo de ligação, obrigatoriamente, depois dele tem que ter um adjetivo ou uma palavra, uma expressão adjetivada que caracterize o sujeito. Então, a moça estava triste, o rapaz ficou calado. Então, olha, triste, calado. Ou seja, o estava, o ficou, aí está simplesmente ligando essa palavrinha que é classificado como predicativo do sujeito, que é uma característica desse sujeito. A moça estava triste, né? Triste é a situação que a moça estava naquele momento. Calado era a situação do rapaz naquele momento. Não dá para você determinar a transitividade de um verbo, ou se ele é de ligação, fora de um contexto. Essa análise só pode ser feita dentro de uma frase. Vamos pegar, por exemplo, o verbo estar. Olha, o suco está gelado. O está é verbo de ligação. Mas na frase, o suco está na geladeira, o está não é verbo de ligação. Por quê? Porque na geladeira não é uma característica do suco. Na geladeira é o lugar onde ele se encontra. Então, nessa frase, o suco está na geladeira, esse verbo está é intransitivo. Né? Depois dele, você tem um adjunto adverbial de lugar, né? Está informando onde se encontra o suco. Você não tem uma característica do suco. Agora, na outra frase, o suco está gelado. Aí ele é verbo de ligação. Então, a transitividade de um verbo, ou se ele é de ligação, não vai depender do contexto. Vamos pegar um outro exemplo, com o verbo virar. O barco virou. Então, nesse caso, verbo intransitivo. O barco virou, pronto, acabou. A informação está completa. A mulher virou uma fera. Virou uma fera. Esse virar uma fera não tem o sentido de que ela pegou uma fera e virou de cabeça para baixo. Né? Esse virou uma fera tem sentido que ela se transformou numa fera. Então, esse uma fera é uma característica dela naquele momento. Ela está irritada. Né? Então, aí você tem um verbo de ligação. No outro exemplo, o vento virou a canoa, aí você tem um verbo transitivo direto, né? Porque ele virou de ponta cabeça mesmo, virou a canoa, né? E aí o verbo é intransitivo, virou o quê? A canoa. Então, ou seja, a transitividade de um verbo, ou se esse verbo é de ligação, vai depender do contexto, tá? Não é possível analisar Perdão. Não é possível analisar a transitividade de um verbo, se ele é nocional ou não nocional, de ligação ou não, fora de um contexto ou simplesmente com uma listinha, tá? É isso então, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço para todas e todos.